Olá, meus amigos. Então, vamos discutir aqui um artigo publicado no Jornal da Criatividade, ou Journal of Creativity, Understand Creative Intuition, que na verdade significa entendendo a intuição criativa, né? É, esse artigo é de Teresa Herdman, e a gente está discutindo aqui na disciplina, né, de processos de desenvolvimento, de aprendizagem e inovação. É uma disciplina bem legal. É o seguinte: o texto de Teresa Jane Hardman fala para a gente, ele explora a importância da intuição no processo criativo em diversas áreas, como nas artes, nos negócios e nas ciências. Tem um texto, uma parte do texto bem legal, um trecho que eu vou ler para a gente aqui, que é o seguinte: a aprendizagem organizacional existe em nosso lexo, pelo menos desde que Cangelose, né, em 65, 1965, discutiram o tema há mais de 30 anos atrás. Recentemente, a sua popularidade cresceu dramaticamente, de acordo com Crossan, mas pouco consenso ou convergência sobre o significado do termo ou sobre a sua natureza básica emergiu, de acordo com Uber em 91. Bem, continuando aqui, o texto de Teresa, né, ou de Hardman, destaca que o processo criativo envolve tanto processos intelectuais, conscientes, quanto processos intuitivos menos conscientes. Né? Nesse artigo, a gente identifica a renovação estratégica como fenômeno subjacente de interesse. Né? Aspectos ou princípios subjacentes a isso, que se repetem nas descrições de artistas e cientistas, bem como na literatura sobre o tema. No entanto, deve-se destacar que desde o início que esta é uma separação falsa, pois a experiência da intuição na vida cotidiana, no processo criativo, é uma experiência holística e efêmera. Muito bem. O que o nosso artigo ele tem para a gente? Ele fala o seguinte: a intuição ela é descrita como um processo ou uma percepção direta de verdades internas e externas, permitindo acessar novas maneiras de ver e pensar. Né? E fala também que a psicologia junguiana é apresentada como uma abordagem que fornece insights sobre a natureza da intuição como uma função psicológica fundamental. Carl Jung e outros estudiosos exploraram a intuição como uma forma de pensar, sentir, perceber e transcende o racional. Bem, cada princípio identificado nesse texto, ele ocorre simultaneamente com outros princípios que afetam os outros princípios. Portanto, eles são discutidos sem uma ordem específica. Este trabalho ele resumirá 4 princípios subjacentes, desculpa, à intuição criativa, que são: envolve um estado de consciência expandida, é uma forma aberta e fluida de ser, foca no particular em vez do geral, e é um ato de fusão ou identificação que ocorre através da emoção ou empatia. Muito bem. Sobre os estados de consciência e intuição. A intuição ela é vista como um ato de apreensão direta de realidades internas e externas, envolvendo todas as formas de consciência, incluindo a inconsciente, né? É discutido então o conceito de estado expandido de consciência, que envolve estados entre o consciente e o inconsciente. Autores como Bergson, Maritain e William James contribuem para contextualizar a relação entre a intuição e a consciência expandida. Uma discussão detalhada e extensa, né, de cada um desses princípios
bem como uma discussão sobre formas de estar no mundo que encorajam a experiência intuitiva, pode ser o assunto de trabalhos futuros aí sobre o tema. Sobre requerer, né, ou requer uma forma aberta e fluida de ser. A importância de estar aberto à incerteza e relaxar o ego para favorecer a intuição é ressaltada, destacando a necessidade de uma abordagem fluida e aberta para experimentar a realidade de forma mais completa. É abordado também a ideia de que o foco no particular, né, é importante, ressaltando a importância de prestar atenção aos detalhes concretos para acessar a intuição criativa. Ao emergir nas particularidades da experiência, é possível descobrir novos significados e potenciais ocultos. Mas, afinal de contas, o que é intuição criativa? A palavra intuição, ela tem em suas raízes no latim intuere, que significa olhar ou contemplar. Uma definição típica de dicionário, né, na palavra é o ato ou faculdade de saber sem o uso. Interessante, né? Bom, a experiência de fusão através da emoção. A fusão emocional com a realidade, ela é apresentada como uma chave para a experiência intuitiva, permitindo um relacionamento mais profundo e direto com o mundo. Ressaltando a importância da intuição criativa no processo de ensino e aprendizado, nas artes criativas, enfatizando a necessidade de promover um ambiente propício à exploração além do racional. Né? Agora, para concluir aqui a nossa ideia, vou comentar aqui um pouquinho sobre o que o texto nos fala aqui em relação a Carl Jung. Né? Desde o início do século XX, a intuição tem sido explorada de uma perspectiva psicológica por Carl Jung, Robert Austin e Tony Bestin, entre outros. O Jung ele define a intuição como uma função do ser humano, como sentir, pensar e sentir. Ele diz o seguinte: a intuição, como eu a concebo, é uma das funções básicas da psique, ou seja, a percepção das possibilidades inerentes a uma situação. Muito bacana, né? E para concluir, a gente faz a seguinte reflexão. A reflexão sobre a base filosófica da intuição e sua aplicação prática, ela é incentivada visando alimentar a criatividade mais autêntica e fresca em diferentes contextos. O texto, por fim, né, ele oferece uma visão abrangente sobre a intuição criativa, destacando sua relevância no processo de criação e sua capacidade de promover novas formas de pensar e agir. Uma coisa interessante também que eu vi aqui no texto foi o seguinte: a teoria da realidade de Bergson, como o fluxo ou duração, ele sustenta sua teoria da intuição, que é uma maneira de conhecer a realidade. Isso é elaborado, né, muito no artigo. As filosofias de Bergson sobre a realidade e a intuição influenciaram o psicólogo e filósofo William James, que renunciou ao método intelectual em favor da intuição. Porque a realidade, vida, experiência, concretude, imediatismo, use qualquer palavra que você quiser, excede nossa lógica, transborda e a cerca. Muito bem. Então, agradeço aí a atenção, um pouquinho do artigo sobre a intuição, né? Ou a intuição criativa. E vamos lá, vamos estudar. Até mais.